Fala, criador, tudo bom? Pessoal, eu tive fazendo um estudo sobre as doenças aviárias, as mais comuns. E eu fui pesquisar na internet e achei pouca coisa que falava sobre o assunto. Alguns vídeos eles não tinham muito embasamento técnico, não sabia explicar direito, não falava os sintomas, as prevenções. Então eu decidi fazer uma série de vídeos onde cada semana eu vou postar um vídeo falando sobre uma doença específica. A primeira doença que eu vou abordar é a doença de Newcastle, a DNC. Então vai ser assim, vai ser uma pequena série, né? Doenças aviárias, cada semana um vídeo diferente. Então vamos aqui para o vídeo 1, doença Newcastle. Então falando um pouco sobre a doença. Ela foi descoberta em Newcastle, na Inglaterra, e é uma patologia altamente, veja aqui destacado, altamente contagiosa, que infecta aves domésticas e selvagens. Os seus efeitos são mais notavelmente sentidos em aviários, pelo seu grande potencial epidêmico e por levar a grandes perdas econômicas. Então, na natureza, ela não é muito notada porque não vai causar um prejuízo econômico direto a ninguém. Mas no aviário, ela causa um prejuízo econômico. Então, ela é bem notada, ela se destaca nos aviários. A doença ela é endêmica, significa que ela pode atingir todo o aviário, ou seja, toda a sua população de aves, e ela não é um problema só nacional, ela é uma doença endêmica em vários países. As aves podem ser contaminadas por via oral, mas o ar, vejo aqui destacado o ar, é a principal via de infecção. O vírus tem um período de incubação que vai de 2 a 7 dias e a doença se manifesta em até 7 dias. Isso significa que sua ave pode se contaminar hoje e só apresentar os sintomas no segundo dia, no terceiro, quarto, quinto ou até mesmo no sétimo dia. Então, ele fica ali dentro da ave, né, e tem o prazo de 2 a 7 dias para se manifestar em aves infectadas. Então, o vírus pode sobreviver semanas nas instalações. Você pode ter o vírus aí na sua granja, no seu aviário, e nem desconfiar disso. Porém, ele é sensível à maioria dos desinfetantes. Variações de pH, que são a acidez, e também à luz solar e ultravioleta. Então, veja que o vírus ele é sensível à luz solar e àqueles raios ultravioleta do sol. Então, o sol nos ajuda na prevenção dessa doença. Fique esperto a isso aí. Não há tratamento efetivo para a doença. A gente vai ver mais aqui abaixo que ela não tem cura. E deve ser feita a erradicação do lote e medidas preventivas, como aqui a biosseguridade. Esse programa de biosseguridade ele é muito importante. Ele ajuda muito a prevenir o seu plantel de contrair essas doenças. E inclusive abaixo eu tenho um tópico falando só sobre biosseguridade. Então, o manejo, a limpeza e desinfecção do ambiente e vacinação das aves. Isso aqui são medidas importantes a serem tomadas para prevenir a doença. Então, vamos falar um pouco aqui sobre o reconhecimento, reconhecendo os sintomas. Quais são os sintomas? Quais são os sinais clínicos? Você entendendo esse tópico aqui, você pode ao se deparar numa situação de uma ave sua doente, você pode tentar identificar essa doença de Newcastle. Tem muita gente que posta em grupos, né? Foto, vídeo. Que doença é essa? E o pessoal dando opinião. Mas se você prestar atenção, você pode tentar identificar. As aves acometidas dessa doença apresentam sinais respiratórios, tosse, espirro, né? Seguidos por manifestações nervosas e por diarreia e edema na cabeça. Então veja esses detalhes. Conjuntivite é um sinal bastante importante e sempre se apresentará. Preste atenção no olho da sua ave. Respiratório apresenta secreção, dificuldade de respirar, a sua ave sempre ali com o bico aberto, ofegante, tentando respirar. Digestivos, fezes esverdeadas do início ao fim da doença. Preste atenção, como está a fezes de sua ave, a cor dela. Sinais nervosos, paralisia, torcicolo, dificuldade de ficar em pé,
o pinto irá perder a noção do local e espaço. Ela vai ficar com o pescoço empendurado, sempre olhando ali para cima. Então, veja bem, pessoal, se for só um sintoma desse isolado, de fato fica difícil de reconhecer a doença de Newcastle. Mas se suave apresenta todos esses sintomas, né? Preste atenção se ela está com aqueles espirros, preste atenção nos olhos, na respiração da ave, como ela está, as fezes dela. Veja se ela fica sempre ali com o pescoço empendurado, olhando para cima. Igual essa ave aqui, ó. Tá vendo? Elas ficam desse jeito, ela fica toda desconcertada, tá vendo? Então preste atenção se sua ave fica dessa maneira. Isso vai lhe ajudar a identificar essa doença de Newcastle. Então vamos aqui para a prevenção. Muitas vezes é melhor você prevenir do que estar correndo atrás, gastando dinheiro, né, para tentar recuperar a ave, até mesmo porque essa doença não tem cura. Então a prevenção ela se dá por vacinas e outros meios. Eu destaquei aqui a biosseguridade porque eu achei muito importante. Mais abaixo a gente vai falar sobre o que é essa biosseguridade. Então vamos aqui para a prevenção. Medidas de controle são fundamentais para barrar o aparecimento e a propagação da doença. Programas de vacinação devem ser feitos de forma constante, ou seja, você não vacina o pintinho de um dia e depois esquece. Você tem que ter um programa para sempre estar vacinando ali o seu lote. Existem uns períodos de tempo em que a vacina deve ser usada novamente. Então, usa-se vacinas vivas e também inativas. Eu queria que você prestasse atenção aqui no tipo de vacina que você está aplicando em sua ave, porque eu li em alguns livros específicos sobre o assunto e também em sites de responsabilidade de alguns órgãos, que se você usar uma dosagem errada em uma ave sua, dependendo da idade dela, da estrutura corpórea, se você usar uma vacina errada, a dosagem alta, você pode estar trazendo o vírus para dentro de seu plantel. A ave vai ficar, ao invés de imunizada, vai ficar contaminada. Tá certo? Então preste atenção aí. Procure saber a dosagem que você está aplicando. Então é uma doença que não tem cura, é melhor se prevenir. O controle é realizado pela imposição da restrição de pessoas, aves e outros produtos vindos de fora do aviário, entre outros meios. Então aqui entra o programa de biosseguridade. Ora, para você se prevenir, é interessante você ter um controle do que vai entrar dentro do seu aviário. Porque às vezes você compra uma ave de um criatório, ela não foi vacinada, de repente vem com aquela doença ali nela, dentro dela, né? A doença ainda não saiu, ela não apresentou os sintomas, mas ela está contaminada. E você coloca ali no seu plantel e termina se prejudicando. Então preste atenção, tem um controle. O que é que entra dentro do seu plantel? Então vamos aqui para as vacinas preventivas. Eu coloquei duas aqui, são as vacinas vivas, né? Mas existem também as atenuadas. Vocês podem pesquisar e vão encontrar. Então temos aqui a Nilvacin HB1, vacina viva constituída de vírus HB1, e temos aqui a Lassota, constituído da amostra de vírus Lassota. Vamos aqui para os meios de transmissão. É do tipo horizontal, ou seja, ela vai passando de ave para ave. Se você não tomar um cuidado, vai contaminar todo o seu plantel. Então, independente da ave, e as vias de contaminação podem ser fezes, espirros, comedouros e bebedouros contaminados. Uma ave que está contaminada vai ali no comedouro, no bebedouro, deixa o vírus lá. Uma sadia vai comer e consome ali de repente e pega o vírus, né? E existem outros meios, através de uma ração, né? E é como essa doença ela vem pelo ar, ela pega principalmente pelo ar, via oral e pelo ar, então ela pode vir aí de diversas maneiras. Então, uma observação importante. O homem também pode contribuir para a dispersão do vírus, quando não toma cuidado, trazendo o vírus de outros locais contaminados. É aquela questão da biosseguridade. Você vai na granja de um amigo, né, de repente você pisa em fezes, toca num bebedouro, uma coisa, e pode trazer o vírus para dentro do seu aviário. Eu destaco essa questão da biosseguridade porque na maioria das vezes é assim que ocorrem as contaminações. Então veja, aconselha-se
ter um local separado para colocar as aves vindas de outro aviário, em um tipo de quarentena, até que se constate a saúde dessas aves, para só depois misturá-las às suas aves. Você quer comprar aves de outros aviários, de outras granjas? Você procura saber se ela foi vacinada. Mesmo você, o dono ou a pessoa que lhe vendeu dizendo que foi vacinada, mas procura ter um local ali, uma baia separada. Deixa ela ali numa quarentena durante alguns dias. Observa para ver se não vai se manifestar nenhum sintoma. Depois de um tempo não ocorreu nada, não, nenhum sintoma, aí você pode, né, ou deixar separada ou não sei, colocar junto, vai de cada um. Então vamos aqui para um assunto bem importante, que é o programa de biosseguridade. O programa de biosseguridade é composto por um conjunto de medidas e procedimentos. É o criador quem deve ter esse cuidado. Ele é quem deve dar importância a esses conjuntos e essas medidas e procedimentos, no caso, né? Então, de cuidados com a saúde do plantel, aplicados em todas as etapas da criação. Tem como objetivo, o programa de biosseguridade tem como objetivo diminuir o risco de infecções, aumentar o controle de rigidez, ou seja, a saúde nos plantéis, minimizar a contaminação do ecossistema e resguardar a saúde do consumidor final do produto. Então, dentre os principais fatores a considerar dentro do programa de biosseguridade, destacam-se esses tópicos. Cuidados na aquisição dos pintos. Quais são os cuidados que você deve tomar na aquisição dos pintos? Existem alguns cuidados, não é só chegar e comprar. Daqui a pouco eu vou falar onde é que você encontra um local específico para aprender sobre esses cuidados. Acesso e fluxo do trânsito na granja. Você controla o que entra dentro de sua granja. De repente ali um transporte, você vai num local, numa granja, e vem com esse transporte, os pneus ali do transporte podem carregar o vírus. Os procedimentos de manejo sanitário. Quais são os procedimentos a se tomar? A higienização. Você higieniza o local, ele está bem higienizado. Cuidados na localização da granja. Você vai construir uma granja ali, um criadouro perto de um rio, perto de um lixão, perto de um local contaminado. Lembre-se que essa doença de Newcastle, o principal meio de transmissão dela é pelo ar, de ave para ave. Vacinação. Qual é a vacina que você está usando? Qual a dosagem correta para cada tipo de ave? Qual o destino das carcaças descartadas, no caso? Onde é que você coloca essas carcaças? Como é que você está fazendo com ela? Porque de repente ela pode prejudicar o seu plantel. Então veja, para o vídeo não ficar muito grande, eu coloquei aqui um link que vai direto para o site da Embrapa. Aquele que tem a curiosidade e de fato quer aprender sobre o assunto, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link e vai abrir o site da Embrapa. Se você vir aqui dentro, esse link já vai direto para a biosseguridade. Se você vir aqui e clicar nesse tópico, você vai abrir, no caso o site vai abrir uma página e você vai poder estudar sobre os cuidados na aquisição dos pintos. Aqui, os meios de vacinação. Você clica aqui em vacinação e você vai poder conhecer mais sobre o que é isso. Então, pessoal, eu espero que vocês deixem aí o like para ajudar no vídeo, né? Um canal pequeno, tô pegando o gosto pela coisa agora. E não perca o próximo vídeo. Na próxima semana eu vou abordar uma doença diferente, né? Outro tipo de doença. Eu vou ver aqui qual a melhor e vou tentar falar um pouco dela para vocês. Mas voltando aqui, se você levar a sério, todo criador ele tem que de fato conhecer sobre o assunto, porque se ele conhecer, ele tem uma chance de se dar melhor. Ele tem uma chance de, de ter bons resultados. Então aqui a gente conheceu a doença, falei um pouco sobre ela, né, os sintomas causados por ela. Muita gente aí em grupos de Facebook, minha ave está com esse sintoma. Preste atenção você nos sintomas, você vai poder identificar. Como é que previne? A transmissão, como se dá, a principal maneira é pelo ar, existem outras, né? E esse programa de biosseguridade. Muito bom o programa, espero que vocês gostem do vídeo. Assista o próximo e deixa o like aí para ajudar. Então até mais vocês, até o próximo vídeo.